Nesse inteirinho, Adriano, o Lindbergh Faria foi até a Polícia Federal prestar depoimentos. E aqui tem um resumo que ele prestou ontem, que ele falou ontem à Globo News, né, sobre a relação da permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com o golpe que ele diz que se mantém intermitente em curso. Vamos conferir. Deputado. Fala, Otávio. Opa, é o Otávio aqui, prazer falar com o senhor. Deputado, o que os bolsonaristas alegam é que na época da condenação do Lula, o Zanin, advogado dele, também foi à Europa, foi a outros países denunciar a justiça brasileira, em especial o que eles identificavam como uma parcialidade do TRF4. Qual a diferença entre essa busca de apoio internacional do caso do Lula e no caso do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, no seu entender? A diferença é total. Eu, inclusive, vi um comentário do Gabeira, que eu quero mandar um abraço, falando disso. Eu quero dizer para eles têm direito de viajar pelo mundo, fazer uma campanha de solidariedade. Era isso que a gente fazia. Agora, onde é que a gente foi? Tratar com autoridade estrangeira para que tivesse retaliação, punição contra algum ministro supremo, contra o próprio Sérgio Moro. Isso não existiu. Na verdade, o que eles estão fazendo, eu quero chamar a atenção. Olha, na história brasileira, nunca teve uma organização política que vestisse a bandeira de outro país contra os interesses nacionais como esse grupo bolsonarista. O Otávio, que gosta de história, nem o Plínio Salgado, integralista, lá em 37, eles flertavam com o fascismo, mas não faziam isso. Olha, nesse processo isso é muito claro. Mas veja, você sabe que teve uma votação aqui da lei de reciprocidade. Quando veio a tarifa dos Estados Unidos, principalmente o agro, articulado com o governo brasileiro, e a relatora foi a Tereza Cristina, que foi ministra do Bolsonaro, que aprovou aqui uma lei de reciprocidade para dar instrumentos do Brasil se defender. Eles foram contra. Tem declaração aqui do Bolsonaro defendendo o Trump nesse episódio. Tem do Eduardo Bolsonaro. Então, é uma escalada. Eles defendem primeiro a bandeira norte-americana. O Eduardo Bolsonaro, vocês podem entrar no YouTube. Tem um vídeo dele dizendo que procurou autoridades norte-americanas para sugerir que os imigrantes brasileiros fossem para a prisão de El Salvador do Bukele. Então, eles estão tomando isso. Agora, sanção contra o ministro Supremo, eu, sinceramente, quero aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que tem que se unir empresários, sociedade civil, imprensa de um modo geral, porque defender Alexandre de Moraes disso não é entrar na briga Bolsonaro e PT, é defender as instituições, é defender o Brasil. E aí, com isso, nós temos um resumo aí, né, do que tem como para-choque dos argumentos do deputado perdão, gente, Lindbergh, para justificar a sua ida até a Polícia Federal para prestar depoimento e para levar adiante o caso do Eduardo e pedir até o congelamento dos bens do Jair Bolsonaro. Você acha que vai adiante isso? Tem gente dentro do próprio governo que acha que foi um tiro no pé a intenção do Lindbergh, o Adriano. Olha, eu achei bom o esclarecimento do Lindbergh, mas não considero que isso é um fato inédito, né, na história do Brasil. A intervenção americana no Brasil ocorreu em 1962. Houve toda uma preparação do golpe, 62 até 64, porque até eu quero dar um spoiler aqui. Hoje à tarde, na Cinemateca Brasileira, faz uma pré-estreia do documentário do Labac sobre a crise de 61. Nós estamos hoje falando exatamente da renúncia do Jânio Quadros, na semana da renúncia do Jânio Quadros, que mergulhou esse país numa crise sem precedente.
Então, hoje à tarde, aqui em São Paulo, em várias capitais, estreia uma série de documentários mostrando a crise de 61, que foi a renúncia do Jânio Quadros. E a embaixada americana tomou conta do Brasil. Qual era a diferença? O Supremo estava favorável a essa intervenção americana no Brasil. Tanto é que preparou todas as condições para a deposição, para impedir que João Goulart assumisse a presidência da República, que João Goulart entrasse enfraquecido pelo parlamentarismo, que desse um trabalho enorme para que fosse recuperar o presidencialismo. Enfim, a embaixada americana organizou o golpe. Pode assistir o filme do Camilo Tavares, O Dia que Durou 21 Anos, que a introdução é exatamente a crise da renúncia do Jânio Quadros, a entrada em campo da embaixada americana e toda a preparação do golpe. O momento se assemelha muito, ou até pior. Lógico que nós tínhamos até o Marechal Castelo Branco, que estava nos Estados Unidos, conspirando para que houvesse o golpe. Tinha muita gente conspirando para... Então, o Lindbergh tem razão. O momento é muito delicado, muito parecido com o que aconteceu em 1961. Então, se é para recuperar a história do Brasil, vamos aproveitar o dia de hoje. Pode ir aí na coluna da Mônica Bergamo, que é na Folha de São Paulo, no site, que fala hoje, em várias capitais do país, a crise de 1961 aparece. Né? Então, a tensão é muito paralela. A diferença salutar, digamos, a bem da verdade, é que o STF, naquela época, tinha uma posição favorável à intervenção americana, à intervenção estrangeira, à intervenção golpista no Brasil, e hoje tem outra posição. É verdade também que o STF mudou de posição, porque o STF, na crise do Lula, na crise da prisão do Lula, ficou favorável aos golpistas. Depois foram retirar o Lula da cadeia e reconduzi-lo à presidência da República. Houve esse movimento. O TRF4 estava, assim, totalmente comprometido com a prisão do Lula, com o beneplácito do STF. E agora deu uma recuada, mudou. A Cristina Kirchner deu uma entrevista fantástica ontem na C5N, Argentina, onde ela fala isso, que a burguesia brasileira pôs o Lula na cadeia e depois foi buscá-lo para repô-lo na presidência da República. E hoje está acontecendo a mesma coisa lá na Argentina. A burguesia argentina, desesperada com o que está acontecendo com Milei, está buscando a Cristina para ela voltar como alternativa à presidência da República. Precisa ver se essas classes dominantes que apoiaram de uma forma indireta a volta do Lula, cuja expressão jurídica dessas classes dominantes é o STF, vão querer que o Lula continue governando e que esses golpistas sejam punidos. É isso que o país está esperando. Né? Então, é um momento muito importante da vida brasileira. Infelizmente, nós temos uma pessoa como Lindbergh na liderança da bancada do PT lá em Brasília, com uma cultura jurídica, com uma cultura política, um ponto de equilíbrio, que procurou as autoridades brasileiras denunciando porque estava um vazio muito grande. O próprio STF estava questionando qual a posição do governo brasileiro em relação a essas ameaças de Alexandre de Moraes. Lula foi a Recife, fez a defesa de Alexandre de Moraes, Lindbergh se solidarizou. Então, nós temos que fazer uma mobilização, sim, a esse momento, favorável às posturas do Supremo Tribunal Federal. É o momento da maior gravidade que a nação está vivendo. É um momento. Bom. E todo mundo sabe que, por esses flancos, o governo... qual é a manchete do site, agora da Folha de São Paulo? Aqui, ó. Centrão pressiona a Mota
a romper acordo com o PT para ter controle das emendas no ano eleitoral. Esse aqui é o centro da crise, ó. Esse é o centro da crise. O Centrão está puxando pelo golpe, na medida que quer priorizar a distribuição das emendas parlamentares ao equilíbrio político da nação. Então está tendo essa tensão muito grande, esse puxa-puxa, esse cabo de guerra. Ou nós vamos para a democracia, ou nós vamos satisfazer. Até onde a democracia aguenta esse cabo de guerra, Adriano? É verdade, você tem razão. Até onde a democracia vai aguentar esse puxa-puxa? Até onde? Como é que nós vamos satisfazer essa vontade nababesca, absurda, de drenar todos os recursos que eram da União? Você vê, é porque a imprensa fala numa linguagem muito técnica. O que os deputados federais e os senadores também, por consequência, o que eles querem? Eles querem que rebaixe o piso mínimo da saúde e da educação. O que é o piso mínimo da saúde? O dinheiro para o orçamento do Ministério da Saúde é cláusula pétrea da Constituição. O maior orçamento do país é saúde e educação. Isso é desde a Constituição de 88. O que o Centrão está propondo? Que o governo abra mão de drenar os recursos da nação, do orçamento da nação, para a saúde, para a educação, para que isso seja transformado, picado, moído em emendas parlamentares para garantir. E aonde esse Centrão está hoje, tem recesso. Tem recesso, está nas festas juninas. O parlamento, todo mundo está passeando. Junho até julho, emenda julho, eles estão lá nas festas juninas. Mas, ao mesmo tempo, estão pondo uma faca no pescoço do governo para dizer: dinheiro para o orçamento, não. O orçamento é nosso. Então, essa instabilidade advinda desse semiparlamentarismo, semipresidencialismo, que hoje o Congresso manda muito mais do que o governo, o orçamento está todo na mão das emendas parlamentares, não está na mão do orçamento da União. A gente viu a notícia que saiu essa semana, a inadimplência das bolsas dos estudantes universitários do FIES, que não tem recurso para repor o dinheiro que a União forneceu para que eles fizessem suas carreiras universitárias. E não tem dinheiro para aumentar o valor das bolsas para pagar e atrair os novos bolsistas. Isso é gravíssimo, porque esse FIES financiou uma mudança no aspecto geral da universidade brasileira, que, através das cotas, houve uma verdadeira miscigenação da universidade brasileira. Pessoas de famílias muito pobres, muito desfavorecidas, de negros e quilombolas e indígenas, chegaram nas universidades públicas ou chegaram nas universidades privadas através do financiamento dessas bolsas de estudo. Pois bem, tudo isso está ameaçado nesse modelo. E agora, já que a gente está falando baixinho aqui, qual foi a crise que derrubou João Goulart? Vocês são gaúchos, eu estou em casa aqui. A crise que derrubou João Goulart, apesar da presença do Brizola, tentando segurar como governador do Rio Grande do Sul, foi o parlamentarismo e o presidencialismo. Foi aí o nó.
E é a mesma crise que nós estamos vivendo hoje. É um Congresso que quer o parlamentarismo e um governo que quer o presidencialismo. Só que, ao contrário daquela época, o Congresso, os parlamentaristas, já estão com o dinheiro da União. Já estão. Vocês viram a denúncia que apareceu essa semana do deputado federal Nicolas Ferreira, que ele é o campeão de emendas parlamentares para um único município, o município que o tio dele é candidato a prefeito. O único município, ele drenou todas as emendas parlamentares, ou a maioria do dinheiro, para aquele pequeno município onde o tio dele é candidato a prefeito. Né?